Fala galera, professor Edric na área aqui com vocês. Pela primeira vez eu venho para o estúdio aqui do Unicursos para fazer uma gravação de uma mini aula, né? A nossa intenção a partir de agora é que você receba aí cápsulas, né? Em 15, em 20 minutos no máximo, com informações importantes de todas as áreas, né? Que podem cair no seu concurso. Eu fico responsável por algumas disciplinas de direito. Então hoje eu resolvi vir aqui gravar dicas rápidas para vocês da nova Lei de Improbidade Administrativa, da Lei 8429 de 92. Você já deve estar sabendo que no fim do ano passado, ou seja, no fim de 2021, houve profundas modificações na Lei de Improbidade, né? A Lei de Improbidade continua com o mesmo número, né, 8429 de 92, mas houve muitas mudanças. Inclusive, a primeira dica já é a seguinte: quando você for buscar exercícios, né, quando você for buscar testes sobre a nova Lei de Improbidade, fica atento, né, porque mudou muita coisa. Então, se você não for buscar insights confiáveis que aponte eventuais questões desatualizadas, você acaba estudando a matéria desatualizada. Legal? Fica atento a isso. Quem já tem essa lei impressa há mais tempo, né? Cuidado, tá? Houve muita mudança. Gente, nessa cápsula aqui que eu estou gravando hoje, eu vou apontar algumas mudanças. São mudanças extremamente importantes, mas longe de eu colocar todas as alterações aqui, tá bom? A lei ficou muito extensa, muito grande, né? Mas eu vou abordar aspectos extremamente importantes para vocês. Vou usar o slide uma outra vez, mas vamos ficar bastante preso aqui na lousa. Você sabe, gente, que os atos de improbidade, mais de 40 atos de improbidade, eles estão distribuídos nessa lei em 3 grandes grupos, não é verdade? Nós temos o grupo 1, que eu chamo aqui de G1, né? Que são os atos de improbidade que representam enriquecimento ilícito. Nós temos ali 12 atos. Grupo 2, atos de improbidade que causam dano ao erário ou dano ao patrimônio público, artigo 10. Aqui nós temos mais de 20 atos. E artigo 11, atos de improbidade que atentam contra princípios da administração. Eu chamo isso aqui de G3. Vamos começar com as dicas. Aqui você tem as penas mais duras, aqui você tem as penas intermediárias, aqui você tem as penas mais suaves. Perfeito? Legal. Primeira mudança importante. Primeira alteração promovida por essa lei do fim do ano passado. Veja só, até o fim do ano passado, no G2, ou seja, atos de improbidade que causam, né, dano ao erário, havia a previsão de atos culposos. Atos, por exemplo, provocados por negligência de agentes públicos, poderiam estar aqui dentro do artigo 10. Hoje não mais. Por quê? Para a caracterização de um ato de improbidade é imprescindível dolo, tanto no G1, quanto no G2, quanto no G3. Perfeito, gente? Não há mais a previsão de qualquer ato de improbidade culposo. Se a conduta foi culposa, aquela conduta não representará ato de improbidade. Legal? E é um dolo que nós chamamos de dolo específico, né? É um dolo que não basta a mera voluntariedade do agente, isso está escrito na lei nova. Não basta a mera voluntariedade, você tem que ter a vontade com a intenção de atingir um fim ilícito previsto aqui nos artigos 9, 10 e 11. Então tá aí, primeira alteração importantíssima, a necessidade de existência de dolo. Outra coisa interessante para abordar aqui com vocês. A doutrina vem dizendo que nos artigos 9º e nos artigos 10, no artigo 10, nós temos um rol exemplificativo de atos de improbidade. Rol exemplificativo. Tanto aqui, vamos colocar aqui, ó, rol exemplificativo, e aqui, rol exemplificativo. O que significa dizer que os artigos 9º e 10 representam um rol meramente exemplificativo? Que, nesses 2 primeiros artigos, a lei ela não esgota todos os atos de improbidade. Ela cita alguns atos de improbidade, que são aqueles previstos em lei, mas na prática podem existir outros, podem ser praticados outros atos de improbidade do G1 e do G2 que não previstos na lei? Sim, podem. Por que, Edric?
Porque quando você vai ler a descrição de conduta genérica do artigo 9, e do artigo 9 e do artigo 10, está escrito assim, são atos de improbidade que representam enriquecimento ilícito, notadamente. E aí ele começa a descrever. Também no artigo 10, notadamente. E aí ele começa a descrever as condutas. Quando você chega no artigo 11, não. Quando chega no artigo 11, não tem essa palavrinha notadamente antes da descrição dos atos de improbidade. E por conta disso, a doutrina vem mencionando que no artigo 11 nós temos um rol taxativo. Ou seja, no artigo 11, gente, a intenção do legislador foi falar, olha, são atos de improbidade do G3, esses que eu estou descrevendo e mais nenhum outro. Entendeu? E detalhe, isso aqui, embora ainda seja um pouco controvertido, foi cobrado alguns meses atrás numa prova da FGV. A FGV cobrou exatamente isso aqui. Rol exemplificativo no artigo 9º, rol exemplificativo no artigo 10, rol taxativo no artigo 11. Legal? É ainda controvertido, tem gente que pensa que não é bem assim, mas eu entendo que a ideia é essa mesmo e já temos aí o aval da FGV. Já houve uma banca que fez questão sobre isso e no gabarito cobrou exatamente esse posicionamento. Legal? Bom, quero colocar também dentro dessa nossa cápsula sobre mudanças importantes da lei de improbidade algumas consequências para atos de improbidade do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3. Gente, eu destaquei essas consequências aqui em vermelho, mas elas não são as únicas, pelo amor de Deus, tá? Existem outras consequências, é que aqui eu vou enfatizar essas três. Legal? Vamos lá, vamos começar com a suspensão dos direitos políticos. Você sabe que a própria Constituição Federal fala que aquele que pratica um ato de improbidade está sujeito à suspensão de direitos políticos, entre outras consequências. Legal? Então a pessoa vai ficar um tempo sem poder votar, sem poder ser votado. No que diz respeito à suspensão de direitos políticos, olha só, teve uma alteração muito importante, muito relevante que você tem que ter na ponta da língua. No G1, olha aqui, enriquecimento ilícito. A suspensão de direitos políticos passou a ser de até 14 anos. Como que era? Era de 8 a 10. Era de 8 a 10, passou a ser de até 14. A impressão que passa originalmente é que a pena ficou mais dura, mas ficou coisíssima nenhuma, né? Porque antes era de 8 a 10, o juiz que fosse condenar o cara por ato do G1 podia impor a ele uma suspensão de direitos políticos de 8, de 9, né? Agora pode impor de 1, de 2 anos, né? Falar até 14, não estabelecer um patamar mínimo, entendeu? Mas enfim, críticas à parte, suspensão de direitos políticos de até 14 anos para o G1. Para o G2, suspensão de direitos políticos de até 12 anos. Até 14 aqui, até 12 aqui. E, gente, muita atenção. A suspensão de direitos políticos evaporou quando tratamos do G3. Se alguém praticou ato de improbidade que atenta contra princípios da administração, essa pessoa não está sujeito mais à à suspensão dos direitos políticos. Legal? Antes tinha aqui também. Aliás, aqui, né, a suspensão de direitos políticos do G2 era de 5 a 8. E aqui era de 3 a 5. Entendeu? Então mudou bastante, né? Suspensão de direitos políticos até 14, até 12, não tem mais aqui no G3. Legal. Outra, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios fiscais ou de crédito por determinado período. Vamos ver isso aqui? Vamos lá. Olha só. Aqui em cima, a proibição de contratar com o poder público é de até 14. Nesse sentido, ficou mais fácil para você, porque casa 14 com 14, né? Até 14, suspensão de direitos políticos, até 14, a proibição de contratar com o poder público. Aqui embaixo, proibição de contratar com o poder público, até 12 também. Ah lá, 12 e 12. Ficou casadinho, tá bom? Ficou legal. Nesse aspecto, ficou mais fácil para o concurseiro. 14, 14, 12, 12. Perfeito? E aqui embaixo no G3, a proibição de contratar com o poder público é de até 4 anos. Mudou bastante esse prazo em conformidade com a lei anterior. Então, grave isso aí, a proibição de contratar com o poder público. E talvez, desses 3 itens, gente, talvez aquele que dá mais margem para pegadinha foi a mudança que foi feita em relação à perda da função pública. Perda da função pública, veja, tem para o G1?
Tem para o G1. Perda da função pública tem para o G2? Tem para o G2. E perda da função pública tem para o G3? Não tem mais. Não tem mais. Então, note, G3 não tem mais suspensão de direitos políticos. G3 não tem mais perda da função pública. Legal? Grava isso aqui. Extremamente importante. Ok? Para a nossa cápsula de dicas aqui das mudanças na lei de improbidade. Agora, não para por aí. Não para por aí. Veja só, a perda da função pública aqui no G1 terá características um pouco diferentes da perda da função pública aqui no G2. Vamos entender o que tem de diferente da perda da função pública do G1 para o G2? E é nesse aspecto que eu quero que você veja comigo o que eu destaquei ali no slide. Veja só, o slide que está aí aberto para você fala sobre perda da função pública para atos que causam o quê? Enriquecimento ilícito, portanto, G1, beleza? Vamos ler e aí eu explico para vocês. Olha só, aqui no G1, a perda da função pública vai atingir apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo, no entanto, o magistrado, nesse caso do G1, e em caráter excepcional, estendê-lo aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Veja só, eu gosto de dar um exemplo na esfera municipal. Imagina alguém que era vereador, um agente público que era vereador, e que, na condição de vereador, cometeu um ato de improbidade. Perfeito? Legal. Aí esse cara, no ano seguinte, é nomeado secretário municipal e ele não pode acumular. Então, ele sai aqui da vereança e está desempenhando aqui o cargo de secretário municipal. Entendeu? Beleza. Aí, esse cara sofre uma ação de improbidade e digamos que ele será condenado por improbidade G1, que é o que nós estamos vendo agora, G1. O juiz vem e impõe a ele a perda da função pública. Veja, ele cometeu o ato na condição de vereador e agora está na condição de secretário municipal. A perda da função pública vai abarcar os dois postos, tanto de vereador quanto de secretário, só de vereador? O que a lei está dizendo? Vamos reler? Aqui no G1, a perda da função pública vai atingir apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração. Então, em princípio, no meu exemplo, a perda da função pública ficará restrita ao posto de vereador, porque foi aqui que ele cometeu o ato de improbidade. E ele poderia se manter no posto de secretário. Tranquilo? Porém, pode o magistrado, pode o juiz, né, que está sentenciando, em caráter excepcional e, claro, devidamente justificado, estender essa perda aos demais vínculos, considerando as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Então, no G1, se o juiz entender que o ato de improbidade foi grave o suficiente, ele pode, claro, aplicar a perda da função pública para o posto de vereador, que foi onde ele cometeu o ato de improbidade, mas pode estender também essa perda da função pública aos demais vínculos que ele mantém com a administração. Pode, então, abarcar também o posto de secretário. Entendeu? Tá bom, entendi sim. E no caso do G2? No caso do G2, não. O juiz não pode estender essa perda da função pública para outros vínculos em hipótese alguma. Entende? Olha que importante. Olha que chance do examinador fazer uma pergunta bonita para você, né? Um probleminha prático para você. Então, se o ato é do G2, se o ato gerou dano erário, fica atento. Se o juiz for impor a perda da função pública, essa perda da função pública ficará necessariamente restrita ao vínculo que o agente público detinha com o poder público quando ele praticou o ato de improbidade. Se você pensar no meu exemplo anterior, ele perde apenas o posto de vereador. Necessariamente, o juiz, o magistrado, não poderá estender a perda da função pública para outros vínculos que ele possa vir a ter com o poder público. Ah, mas e se ele detinha, e se ele tem só um vínculo? Ah, se ele tem só um vínculo, então não tem essa discussão, entendeu? Aí ele vai perder exatamente aquele vínculo que ele tem. Não é verdade? A discussão ela faz sentido quando você pensa em mais de um vínculo com a administração pública. Legal, gente?
É isso aí. Então, uma cápsula curtinha para vocês, mas dentro desses 15, 20 minutinhos que nós tivemos juntos aqui, você pode ter certeza absoluta que alguma coisinha do que eu falei vai cair na sua prova. Anota aí, me cobra depois. Valeu, um abraço, gente, até a próxima.